Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari. Estaremos juntos nessa videoaula, o curso IBADEP, livro Heresiologia e a primeira aula. Na primeira aula nós vamos, só para você ter uma ideia, nós vamos estudar terminologias, a ciência da religião em geral. Na lição 2, seitas pseudo-cristãs, que se dizem cristãs, mas não são. Erros doutrinários todas as igrejas possuem, e o esforço do Ministério de Ensino é exatamente identificar e lapidar essas doutrinas. Mas tem outras que nós vamos ver que elas juntam Bíblia com outros livros na mesma autoridade. Aí se torna uma pseudo-cristã, uma seita, um grupo pseudo-cristão, porque qualquer livro que você coloque na mesma autoridade ou até mais do que a Bíblia já contamina a verdade. E a gente vai conhecer um pouco delas, lembrar a vocês que nem tudo eu concordo, nem tudo, algumas coisas eu vou questionar, talvez discordar, mas vamos nessa. Isso aqui é um livro de orientação, né? Não é um dogma. E eu gosto da Assembleia de Deus porque ela expõe o seu material, tudo, mas não é um dogma, né? Como o romanismo, na Igreja Romana, que você, a partir do momento que foi definido, você tem que crer, goste ou não goste. Não, a gente tem liberdade de questionar, de discordar, mas depois a gente muda de ideia aqui, muda de ideia ali, e é assim que se forma um saber teológico, né? Com lápis. Teologia se faz a lápis. Tem que estar sempre corrigindo. Então a 2 e a 3 serão pseudo-cristãs, a 4 será seitas ocultistas ou secretas e 5 seitas orientais. Muitas dessas seitas aqui já foram embora. Um alerta aí à nossa coordenação de IBADEP. Vamos ver quais as religiões que estão em voga, né? Que estão hoje mais influenciadoras, né? Tem grupos aqui que eu nunca vi, nem sei se existe ainda. Então realmente uma doutrina bíblica você não precisa atualizar tanto, mas seitas religiosas tem que estar constantemente atualizando esse livro. No mínimo tem 10 anos esse material, quer dizer, em 10 anos seitas surgiram, seitas não é que deixar de existir, deixar de influenciar, porque sempre tem uma meia dúzia que mantém alguma seita aí antiga. Ok, eu não vou falar a página porque minha versão aqui é antiga, então eu vou seguir a sequência do livro. Lição número 1, terminologia. Religião. O que é religião? Vem do latim religare, ligar-se novamente. Então a proposta da religião é ligar o ser humano a uma divindade, a um ser supremo ou com mais poder, ou uma entidade, não necessariamente o único Deus, podem ser deuses, podem ser entidades como os orixás, pode ser a filosofia hinduísta, né, o Brahma. Então, várias entidades que são reconhecidas por aquela região. Então, é um conjunto de práticas, princípios, que quando criadas, quando praticadas, em tese, te ligam a essa divindade, ou divindades. Na verdade, as únicas religiões monoteístas é o cristianismo, judaísmo, em ordem cronológica, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. São monoteístas, defendem um só Deus. O judaísmo defende Yahvé, né? O Deus da revelação da Bíblia hebraica. O
O cristianismo defende o mesmo Yahvé, só que enviou o Messias Jesus, Yeshua, né? O Mashiach, o Messias Yeshua. Esse é o diferencial do judaísmo, que não aceita o Mashiach, o Messias Jesus. E o islamismo, que criou o seu próprio Deus, que é o Alá, né? Está dentro do Corão, e não é, Alá não é o Deus da Bíblia. Embora quando você vai evangelizar muçulmanos, pelo que eu sei, você tem que dizer Alá não mandou Maomé, Alá enviou Jesus Cristo. Você usa o mesmo termo Alá para trazer para o pessoal muçulmano se identificar, né? Mas a gente sabe que o Alá do Corão não é o Alá da Bíblia, o Deus da Bíblia. O Jesus do cristianismo não é o Jesus do kardecismo, não é o Jesus da Umbanda. Então, uma divindade não é um nome, um título, é todo um conjunto de verdades não, de ideias, de princípios, de conceitos. De verdade tem alma só. O Senhor Jesus disse, eu sou a verdade. Então, a divindade está cercada por conceitos, por princípios, por regras, e é isso que identifica a divindade. Então, Jesus, eu sigo a Jesus. Tá, mas quem é o teu Jesus? O que ele é? Ele foi enviado por Deus? Ele morreu na cruz para nos salvar? Não? Então é outro Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado com nomes. Aí alguém diz, não existe religião? Existe, mas é uma religião só. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Senhor Jesus se coloca como a verdadeira religião. Ele veio pregar, não religiosidade. Eu sei que quando o pessoal fala em religião, é aquelas regras, é aqueles princípios absolutos, e pode isso, não pode aquilo. Então, nesse sentido, essa religiosidade o Senhor Jesus não veio trazer. Mas a verdadeira religião, ele é. Porque ele te reconcilia com o Pai. Então, essa é a proposta da verdadeira religião, que é uma só. Tá? O resto é tentativas humanas de chegar ao Ser Supremo, a um Ser Maior. Tentativas humanas. Com a bênção dos demônios, né, por assim dizer, com o apoio dos demônios, com o que sustenta a falsa religião é a ação demoníaca, milagres, sinais, vidência e poderes sobrenaturais. Isso mantém a falsa religião. Há tantas religiões, mas tantas religiões no planeta, que o cristianismo, a verdadeira religião se torna uma agulha no palheiro. E essa é a proposta do reino das trevas. Confundir sinais, maravilhas, doutrinas lógicas. O espiritismo kardecista é extremamente lógico. Não verdadeiro, mas tem muita lógica. Mas nem tudo que é lógico é verdadeiro, né? E às vezes a verdade divina é tão maravilhosa, tão acima da nossa, que de início você vai falar, isso é absurdo. A cruz é loucura. Não, é poder de Deus para todos os que creem. Vamos lá. A verdadeira religião é aquela que, através dos seus sentimentos, leva o ser humano caído. Eu não gosto desse termo homem, você já sabe disso. Quem me acompanha sabe disso. Leva o homem caído, não, o ser humano caído, o indivíduo caído, a humanidade caída, né? Porque senão fica só aquele machismo, né? O mundo já é machista. A Bíblia foi escrita num contexto machista. Não, Deus não é machista, mas ela foi escrita num contexto machista. Então a gente tem que desconfigurar um pouco isso. É aquela que, através dos seus sentimentos, leva o ser humano caído em seus muitos pecados a voltar-se para Deus e ter comunhão com Deus. É fantástico. A verdadeira religião, que é Cristo Jesus, ela torna pecadores imperfeitos e impuros aptos a terem comunhão com Deus Santo. Pecadores se tornam perdoados, e perdoados são santos, e santos podem se comunicar com Deus Santo. Isso é fantástico. A verdadeira religião. As outras, elas se tornam apenas tentativas ou ilusões do reino das trevas. Muita coisa boa que você vai ler, e eu não vou ler para você. Doutrina.
Há religiões que têm muitas doutrinas, muito ensino. O cristianismo é uma delas. E há religiões que é muito na prática, não existe assim um corpo doutrinário, né? É mais prática mesmo. O chamado baixo espiritismo, Umbanda, Candomblé, pelo que eu andei pesquisando, são poucas doutrinas. Não existe um corpo doutrinário. A pessoa chega lá, ela quer a morte de alguém, ou o marido de alguém, ou a esposa de alguém, e ela não está querendo se aprofundar na doutrina, ela só quer receber algo para si, né? Agora, no cristianismo, a bênção é condicional à obediência, a obediência é condicional ao conhecimento de Deus. O cristianismo tem muita doutrina, e outras religiões, muita doutrina. Basta ver a biblioteca de um líder, né? Você quer conhecer uma religião, veja a biblioteca do líder, né? A quantidade de livros sobre o assunto. Significa ensino, é o conjunto, é aquilo que se crê, né? Aquilo que aquela religião crê. As doutrinas, não vou falar verdades, porque verdade é verdade. Vou falar doutrinas, ensinos. As doutrinas, a crença das religiões, ela pode ter origem divina. No nosso caso, do cristianismo, 100% do que cremos vem da revelação divina, que é a Bíblia. As duas partes da Bíblia, antes e depois de Cristo, da sua vida. E esse é o único livro com autoridade máxima para a nossa vida, né? Autoridade plena para a nossa vida. Tem humana, a pessoa fica louca e cria uma religião, ou a pessoa fica muito esperta e funda uma religião para ganhar dinheiro ou algum outro benefício, ou dominar um grupo, que a melhor forma de dominar um grupo é dar-lhe uma religião. Dizem que Constantino uniu o Império Romano através da religião cristã. Quem não se converteu, dizem os críticos, que aquilo foi uma jogada de marketing, que ele, como o cristianismo estava em todo o império, ele tornou o cristianismo oficial. Não ele, né, mas o Teodósio tornou como religião oficial. Ele se converteu e Teodósio reconheceu o cristianismo como oficial. E que teria sido uma jogada para unir o Império Romano em torno de uma religião. Prova disso é que a religião cristã romana, ela é mesclada com o paganismo. Se você puder pesquisar isso na internet ou qualquer outra fonte, YouTube, muitas imagens, muitos símbolos do cristianismo. Eu vou mostrar isso durante o curso, né? Alguns videozinhos eu vou passar para vocês. Então, muito do que há no cristianismo romano é uma espécie de conciliação com o paganismo. Ei, gente, pode vir para o cristianismo, não tem problema. É a mesma coisa, é quase a mesma coisa, só muda algumas coisinhas. Então, isso estragou bastante o cristianismo, né? Que vinha diante de uma pureza muito grande. 3 séculos de pureza. E acabaram as perseguições, mas começaram as heresias. O que é pior, heresias sustentadas pela liderança. E demoníaca, Satanás, ele, como eu disse, uma parte dos demônios, eu imagino na minha mente assim, que tem uma parte que cuida da cultura, do Estado, da política mundial, e tem outra parte que cuida do sistema religioso. Essas duas partes vão se manifestar no final dos últimos tempos, que é o anticristo e o falso profeta. São as duas estratégias principais de domínio, política e religião. E eu creio que há demônios especializados nisso. Então os demônios, eles têm a função de criar religiões, e como eu disse anteriormente, a ponto da verdade divina ser uma agulha no palheiro. Aí cabe a mim e a você pegar essa agulha, levantar e dizer: essa é a verdade, gente. Essa é a verdade divina. Essa é a Bíblia Sagrada. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Então, se nós não levantarmos essa agulha do palheiro e mostrar ao povo, eles dificilmente
dificilmente eles nunca vão aceitar o cristianismo, porque não vão identificar. É muita religião, há milhões de deuses. Dizem que na Índia tem mais deuses do que gente. Isso é para confundir. E essa fábrica de religiões do reino das trevas, ela cria religiões o tempo todo. Algumas vingam, o islamismo vingou até hoje. E outras crescem e morrem. Então, essa fábrica continua produzindo. Algumas chegaram até nós, algumas dessas religiões chegaram até nós, outras morreram na história. Então é tentativa e erro, né? Tentativa e erro. E algumas sobrevivem, muitas sobreviveram até hoje. O hinduísmo sobrevive, shintoísmo, algumas estão enfraquecidas, mas continua influenciando. Por que estudar as falsas doutrinas? Primeiro, para que eu não caia nelas. Segundo, para que eu ensine e alerte os que estão aprisionados, né? Eu, no início, quando eu cheguei aqui em Curitiba, meus 19 anos, recém-convertido, no meu serviço, o que mais tinha era espírita kardecista, o espiritismo de Kardec. E nos debates assim, debate que eu digo, nas conversas, eu não conseguia refutar, eu não conseguia contra-argumentar, né, os argumentos deles, né? E eu achava o espiritismo assim perfeito, porque não tinha como combater. Eu achava que era religião criada pelas trevas e que não tinha como combater. Até que eu comecei a pesquisar sobre o espiritismo, não, claro, para me tornar espírita, mas para ajudar os meus amigos. E eu comecei a ler livros mostrando os erros do espiritismo, a origem. E aí eu comecei a achar os furos, erro de lógica, erro da revelação dos espíritos. E aí eu já chegava assim na conversa por cima, né? E quando eles se enganavam, até mentiam com relação à sua própria doutrina, eu falei, opa, não é isso não, Kardec ensinou tal coisa. Aí já ficavam quietos. Então, aí eu descobri que eles também mentiam, né? Para poder convencer. E pude falar de Cristo, da verdade, confrontar o kardecismo para ajudar essas pessoas. E a gente nunca sabe os resultados da nossa ação evangelística, mas recentemente um amigo muito chegado que eu priorizei em evangelizar entrou em contato comigo pelo Facebook e eu descobri então que ele hoje participa de uma das igrejas evangélicas. Então é isso, se você quer evangelizar, é bom conhecer a crença ou aquele grupo, né? E é por isso que eu questionei esse livro, porque há muitas religiões aqui, ou seitas, que eu não vejo. Então a gente tem que conhecer para ajudar. E tem que sempre trabalhar as que estão mais na moda, né? Existe um modismo religioso, né? Então tem que trabalhar muito isso. Então, por que tem que estudar as falsas doutrinas? Primeiro, para não cair nelas. Segundo, para ajudar quem está caído. Heresia. É assim, o que é heresia? O que eu creio é a verdade. O que você crê diferente de mim é heresia. É basicamente isso que todo mundo crê, né? O que eu creio é a verdadeira religião. O que você crê é uma seita, se é diferente de mim. Você faz parte de uma seita porque é diferente de mim. Então é sempre assim, o que eu creio é verdade, o que você crê diferente de mim é heresia. O meu grupo é a verdadeira religião e o teu grupo, diferente do meu, é uma seita. Então hoje é usado nesse sentido. Mas a palavra heresia, haireses no grego, ela é traduzida por heresia ou seita. É um grupo com uma determinada crença, verdadeira ou não. Então tem um grupo que crê, tem uma crença própria, é uma seita. Possui uma doutrina. Então não tem aquele sentido negativo. Passou a adquirir sentido negativo porque aquele grupo é diferente do meu. Tem uma crença diferente da minha. Então seita passou a ser algo ruim. Mas no étimo, na origem, seita é um grupo com características doutrinárias próprias. Seita dos saduceus, se é certo ou não, não interessa, eles têm uma crença. Seita dos fariseus,
Seita dos evangélicos. Não usamos esse termo porque tem um sentido negativo. Mas é qualquer grupo com determinada crença. Agora, se essa crença é boa ou não, depende da régua que você usar. O grupo dos Mormons, se você usar a régua dos Mormons, ela é perfeita. É um grupo perfeito. Mas se você usar a régua da Bíblia, você vai identificar uma porção de erros. Então nós vamos analisar as doutrinas sobre debaixo da régua do cânon das doutrinas que reconhecemos como verdadeiras que estão na Bíblia. Daí nós vamos analisar sobre esse ponto de vista, que a Bíblia é a verdade de Deus, é a única verdade revelada, e o resto à luz dessa Bíblia, ok? Como identificar uma heresia? Isso aí você vai ver. Unilateralidade de apreciação doutrinária. Normalmente uma seita, uma heresia, uma doutrina errada, normalmente o grupo, eles se lacram, eles se fecham. E as pessoas só estudam o que eles escrevem, existe uma editora que publica e eles são assim praticamente proibidos de ler qualquer coisa fora daqueles limites, e isso vai contra, por exemplo, nós assembleanos, pelo menos eu trabalho na área educacional há 30 anos, quando a gente dá uma aula num seminário, num IBADEP, você estimula o pessoal a ler. Coisas boas, é claro, né? Com um certo filtro, mas leia, estude, pesquise. Olha, tem livro da Batista, tem livro da Vida Nova, da CPAD. Então, não existe uma cerca limitando você. Eu, pelo menos, não faço assim, e os que estão ao meu redor não fazem assim. É bom, leia, estude esse livro. A Bíblia, acima de tudo, mas outros livros relacionados é interessante. Minha biblioteca aqui, ó, tem um livro da CPAD que é da Assembleia de Deus, mas tem livro, a maioria não é da CPAD. A CPAD melhorou muito ultimamente, né? Recentemente ela tem produzido bons livros, mas antigamente era uma coisa mais simples, mais simples, mas melhorou bastante. E quando eu digo assim, só leia, só estude o que o líder fala, ou que o líder comanda, ou o livro filtrado pelo líder, publicado pelo líder, publicado pela editora, isso se chama lavagem cerebral. Você só aprende um lado da história. Legal quando você aprende um lado, o lado A e o lado B. Uma doutrina e você vê o outro lado da doutrina. É interessante, não digo para o novo convertido, para o novo convertido você tem que ser meio arroz com feijão, porque senão confunde a cabecinha dele. Mas a partir do momento que ele amadurece, é legal você, uma tese, uma ideia, uma tese e uma antítese, uma tese contrária, e comparar. Eu faço muito isso, tem doutrinas que os próprios evangélicos entram em questão, né? Em dúvida, colocam em dúvida algumas doutrinas, e aí eu procuro ver os dois lados e solidificar ou até corrigir. Ou solidifico a minha tese, aquilo que eu creio, ou até corrijo o que eu creio, vendo o outro lado da história. E essas seitas, essas heresias, elas desestimulam completamente a pesquisa. Veja o testemunho de Jeová, tem muitos erros exatamente por causa disso. Eles se fecharam em torno da sua doutrina, da sua Bíblia, que só eles aceitam, muitos erros de tradução e muita tendenciosidade doutrinária na sua tradução, que não é nem chamada Bíblia, é chamada Tradução Novo Mundo, né? Sobre seita eu já falei. Características das seitas. Por seita vamos usar hoje, não o sentido original, o etmo, né, que é o grupo com doutrina própria, mas seita vamos usar um grupo com doutrinas erradas, pouco erradas ou muito tão erradas, né? Apresentam novas revelações. Qualquer grupo religioso que despreza a Bíblia ou acrescente algo à Bíblia, escapa aqui por tua vida.
Apresentam novas interpretações da Bíblia. Olha, interpretar a Bíblia, talvez até uma nova interpretação, mas que esteja de acordo com a Bíblia, é legal. Mas quando começa a inventar demais, quando começa uma interpretação que entra em conflito com a Bíblia, aí não é bom. Apresentam um outro Jesus. É o que eu falei há pouco. Jesus não é um nome, é um conjunto de verdades, é um conjunto de crenças, é um conjunto, tem toda uma fonte de doutrinas, tá? Então tome cuidado, que daqui a pouco você cai nessa lábia de que eu tenho Jesus. Mas quem é o teu Jesus? Não, é o mesmo teu. Não, qual é o teu Jesus? Rejeita o cristianismo ortodoxo. São 2000 anos de história, gente. Então as doutrinas vêm sido interpretadas e ensinadas há 2000 anos. Não dá para inventar, achar chifre em cabeça de cavalo. Tem que estudar o que a Bíblia tem dito e que os homens de Deus têm interpretado. Sempre com um olhar crítico, mas você não vai descobrir uma coisa que já não tenha sido descoberta, né? Possui uma liderança muito forte e dominante, é o romanismo ou outra religião que o líder impõe, o líder comanda, o líder determina a interpretação, as regras. O Cristo vai voltar em 2025 e aí todo mundo crê. Não, eu sou a favor da união entre as igrejas evangélicas com um sentido, com um propósito definido. Agora, uma liderança única, isso não funcionou para a igreja romana, nem vai funcionar para os evangélicos. Existe uma regra: dê muito poder a um homem, ele vai se perder. Dê muito poder a um ser humano, a probabilidade de ser contaminado pelo poder, pelo dinheiro, pela glória humana é altíssimo. Inclusive nas igrejas nossas assim, as pessoas, muitos se perdem. Poder, glória, dinheiro, se perde. E começa a dirigir a igreja não para a glória do Senhor, mas para a sua própria glória, ou dos seus amigos. Isso aí tem enfraquecido muito a igreja, quando a pessoa perde de vista o reino de Deus. Não no discurso, na prática, né? Porque o discurso é sempre perfeito. Possui uma liderança muito forte e dominante, ok. Mudam constantemente sua teologia. Você estudar a teologia, a revelação, uma coisa. Agora você, gente, é para a esquerda. Opa, desculpa, estava errado, agora é para a direita. Opa, o anjo apareceu, agora é para o norte. E o serafim me revelou, agora é para o sul. Eita, apresentam falsas profecias. Profecia significa falar em nome de Deus. Apresentam falsas predições, ou seja, prever. Coisas que preveem a gênese do Adventismo, do Testemunho de Jeová, está em cima de um ou outro lá que previu a volta do Senhor naquela época, final do século XIX, início do século XX. E o camarada fez as contas, deu uma data, o Cristo não veio, né? Aí outra não veio, aí outra não veio, aí numa outra falou assim, aí para não ficar chato, né? Não, Cristo veio, mas a gente não viu. É claro que eu não posso julgar a igreja hoje pelo passado de 200 anos atrás, né? Mas que isso faz parte da história, da origem daquele grupo religioso, faz parte. Isso não podemos abrir mão. Mas eu não vou desprezar um grupo porque os seus fundadores fizeram predições equivocadas. Eu tenho que julgar, analisar um grupo, sua doutrina, à luz da Bíblia. Hoje. Porque as pessoas mudam, as igrejas mudam, as pessoas amadurecem. Você não pode me julgar pelo que eu disse há 30 anos. Pelo que eu fiz há 30 anos. Por favor, não faça isso. Eu já me arrependi de 90% do que eu fiz. E muito do que eu fiz, eu me arrependi. Então não se julga uma pessoa pelo seu passado, mas pelo seu presente. Julgar no sentido não atirar pedras, o que ele está fazendo é correto? Isso é certo. O que fulano está fazendo é correto? O que ele crê é correto? Isso é legal. Agora, o Maurício está fazendo videoaula para ficar rico. Aí já é julgar no sentido negativo, né? Você dizer o que está no meu coração. Eu vou ficar rico, gente. Já tem 8, 9 visualizações, 10, 20. Vou ficar rico de
no céu. Mudam constantemente sua teologia, apresentam falsas profecias, falsas predições que não se concretizaram. Até hoje, né? A volta do Senhor aí a cada 6 meses ele vai voltar, né? O fim do mundo também, né? É uma brincadeira. Garante salvação pelas obras, ou seja, se você for legalzinho, se você for bonzinho, se você for gente boa, você está salvo. Existem 2 tipos de pessoas, pecadores e perdoados. Ou você é pecador ou você é perdoado. Perdoado é pela graça. Deus te dá o perdão mediante o teu compromisso de ser um discípulo de Cristo, é claro. Nesse sentido, obtém-se o perdão. Agora, eu rejeito Cristo e sendo bonzinho vou alcançar a salvação? Não. Possui um conceito elevado de fraternidade, ok? A base escriturística em algumas seitas é a Bíblia e a doutrina do fundador. Os mormons. Eles creem na Bíblia? Sim. Mas eles também creem com a mesma autoridade no livro Doutrinas e Convênios, no livro Pérola de Grande Valor e no Max, livro deles, que é o livro dos mormons. Eu nunca estudei a fundo, mas pelo que dizem, eles chegam na sua casa com a Bíblia. Aí depois que você o recebe, eles descartam a Bíblia e ficam com esses 3 livros, sendo que o livro dos mormons é o top, é o mais usado. Nós vamos estudar sobre os mormons e que possamos ajudá-los, né? Alertá-los. Muitos na igreja hoje foram mormons e perceberam que tinha alguma coisa errada, estava faltando, né? Porque tem Cristo, tem um Cristo lá diferente do nosso, né? Porque o livro dos mormons é um outro evangelho, eles mesmos dizem, é um outro evangelho. É o Cristo nas Américas, acredita nisso? Cristo veio evangelizar os índios nas Américas, América do Norte, Estados Unidos. Estados Unidos não perde para ninguém, né? Até... Não é só Israel não, Cristo também veio para os americanos. Até nisso eles não perdem. Como identificar as seitas, ok, você vai dar uma boa lida. Falsas profecias ou profecia é falar em nome de Deus. Então eu usaria o termo falsas predições, que é você prever de forma sobrenatural o futuro. Razão do surgimento da seita, já falamos isso. Aqui tem seitas, grupos pseudo-cristãos, Testemunho de Jeová, Adventismo. Veja bem, é fácil você colocar um grupo aqui e dizer que ele é falso, mas procure conhecer de fato. Não digo se você é novo convertido, se você é novo convertido não faça isso não, mas se você já tem uma certa maturidade doutrinária e você quer conhecer o Testemunho de Jeová, procure conhecer lá. Eu já fui no Salão do Reino, falei com um ancião, e então você tem que ter procure conhecer, conviver com alguém dos Testemunhos de Jeová, principalmente líderes, né, que refletem melhor o grupo, para poder ter uma posição. Porque fica, porque eu li. Não, procure conhecer. Eu tive um professor no seminário que ele fez eu não lembro se era mestrado ou doutorado, e a tese dele era sobre a Universal. E ele ficou ali congregando na Universal, ali do centro, durante meses. E aí ele fez a sua tese sobre a Universal. Eu achei interessante, porque você pega vídeos da internet, você pega comentários, você não tem de fato uma radiografia da religião. O diz que diz é perigosíssimo. Então ele conviveu durante meses, ele membrou ali na Universal durante meses e em cima disso ele fez a sua tese. Eu achei fantástico. Porque bota aqui que o camarada, isso aqui é um grupo anticristão, em cima de um livro que copiou de um livro, que copiou de um livro. Mas ninguém foi lá fazer exame de campo, fazer pesquisa de campo. Então tome cuidado. Testemunho de Jeová é colocado como pseudo-cristão. Realmente eles têm muitos erros doutrinários, né, por uma Bíblia própria deles. Eles são lacrados, né?
só existe a publicadora deles, os livros deles. Isso cheira muito lavagem cerebral. Isso é um ponto muito negativo que contribui para que os testemunhos de Jeová estejam aqui. Adventismo do sétimo dia. Gente do céu, eu não vou dizer que tudo que o Adventismo prega é certo, mas dê uma estudada sobre o Adventismo. Meu filho estudou no Adventismo e aprendeu valores cristãos maravilhosos. E cristãos mesmo. Ah, mas eles falam do sábado. Às vezes a pessoa, como eu disse, para você conhecer um grupo religioso, não é perguntando para os membros, mas é para a liderança. E pelo que eu ouço da liderança, o sábado deve ser guardado, o Shabat deve ser guardado, e isso até é bíblico, né? Guardarás o Shabat. E alguns, assim, equivocadamente, colocam o Shabat como pré-requisito para ser salvo. Aí é um equívoco. Mas que deve guardar o Shabat está na Bíblia, tá? É a lei. O meu Shabat é o domingo. Tem que ter um dia que você vai guardar para o Senhor. Ah, mas isso caiu. O que caiu foi a circuncisão e a guarda do Shabat como evidência externa de Israel, como compromisso com Deus. O compromisso com Deus era evidenciado por duas leis. Compromisso externo, circuncisão e o Shabat. Sábado é Shabat, descanso, dia de descanso. Então isso realmente caiu. A Bíblia mostra que a verdadeira religião é interna, não é externa. Mas como regra, como lei, você ter um dia para descansar o teu corpo e consagrar ao teu próximo, a Deus com mais intensidade, quem que vai dizer que isso acabou? Agora, se eu disser quem não guardar o sábado, porque o sábado é divino, o sábado... aí já são excessos. E geralmente é a membresia que fala isso. Então tome cuidado. Como eu disse, conheça antes de ficar botando rótulos sobre esses grupos. Mormonismo. O mormonismo já é mais estragadinho, porque tem 4 livros com a mesma autoridade da Bíblia. Aí já estraga. Meninos de Deus, nunca vi na vida esse grupo. Tabernáculo da Fé, estou procurando até hoje. Só Jesus. Talvez você conheça, eu não conheço. Igreja de Cristo Internacional de Boston. Nunca vi isso. Talvez tenha lá em Boston. Igreja da Unificação, Reverendo Moon. Moon já morreu. Será que sobreviveu alguma coisa? Vocês estão vendo? Senhores do Ibadec, vamos dar atualizada nessas doutrinas, né? Tanto que eu não vou falar sobre esse pessoal, eu vou pular. Me desculpem, mas eu não vou falar sobre a seita do Paleolítico, né? Dos camaradas que viviam nas cavernas no período Paleolítico, não vou falar mesmo. É o que interessa hoje. Igrejas de Witness Lee. Voz da Verdade. Coitados, Voz da Verdade. Entraram aqui também. O Voz da Verdade, ele tem um problema doutrinário com nós assembleanos, porque nós assembleanos, é a questão da trindade. Gente, trindade é uma das doutrinas mais difíceis de serem compreendidas, porque você está falando do Criador. Criatura, explicar o Criador, a gente tenta racionalizar, mas não é fácil não. Então, o que é a trindade? Existe um Deus, vamos chamar de Pai, que se manifesta também através de outros dois, que é a segunda pessoa e a terceira pessoa. A segunda pessoa assumiu condição humana, que é o Messias Jesus, se tornou Messias, e a terceira pessoa está junto com a igreja. O Pai está no céu comandando tudo, o que nós vamos chamar a segunda pessoa, o Filho, né, o Deus Filho, ele age em favor do ser humano do lado de fora do ser humano, e a terceira pessoa, ele age dentro do ser humano em favor do ser humano. Então ficou completo, né? Deus age no céu, Deus age do lado de fora de nós, Deus lá age dentro de nós. E são 3 pessoas, nós cremos isso, né? Nós assembleanos definimos isso. São 3 pessoas distintas, mesma natureza, mesma essência, mesmo propósito, mesmo tudo, porque é o mesmo Deus. Cada uma traz em si a divindade completa, bababá. A Voz da Verdade, pelo que eu percebi, praticamente diz que é uma pessoa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só. Essa doutrina é chamada unicismo e é estranha para o nosso conceito. Mas quem vai definir trindade? Porque isso tudo que eu passei para vocês é
É uma conclusão teológica. Nós praticamente definimos isso de forma racional. Mas como que é realmente lá no céu? Não sei. Então, o Voz da Verdade, eu tenho um carinho muito grande, porque a pior fase da minha vida, de tentação, de provação, que foi bem no início da minha vida cristã, que eu estava derrubado, aí eu colocava os hinos do Voz da Verdade. Não todos, né? Tem hino que eu não gosto, mas os mais clássicos. Tanto que os que mais o pessoal aprecia, né? Geralmente as seleções de Voz da Verdade estão lá os hinos, né? Eles me renovavam, Deus me fortaleceu muito através da Voz da Verdade. Então, eu acho um pouquinho exagero botar ele nessa lista aqui. Eu não colocaria. E não vou falar, tá? Só por causa do unicismo, porque o Shema de Israel, Deuteronômio 6,4 diz: ouça Israel, o Senhor é nosso Deus e o Senhor é único. Só há um Deus, gente. Agora, como conciliar a tríplice ação de Deus com a unicidade de Deus? Tríplice ação de Deus com a unicidade de Deus, isso é difícil. E botar o camarada como seita por causa disso. Testemunha de Yehoshua, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, também nunca vi na vida. Orientais, Arte Makihari, Hare Krishna. Faz tempo que eu não vejo os carequinhos vendendo incenso, né? Na minha juventude em São Paulo, cada ônibus tinha uns 3, 4. Sechunoye é um grupo, não é nem uma religião, é uma filosofia de vida, né? Igreja Messiânica Mundial, Meditação Transcendental, Perfect Liberty, Ocultistas, Kardecismo, isso aqui é importante, Kardecismo, principalmente os intelectuais, o pessoal mais estudado, tende a cair no kardecismo. Isso aí a gente tem que conhecer. Legião da Boa Vontade, pelo que sei, a Legião da Boa Vontade é um braço do kardecismo que faz assistência social. Não vejo como... Pesquise, né? Tudo que eu estou dizendo, por favor, pesquise. Eu não sou o dono da verdade. Mas Legião da Boa Vontade, a LBV, que eu saiba, são ações humanitárias com visão kardecista. Santo Daime, que é aquele negocinho pessoal, aquela erva que faz o camarada entrar em alfa lá. Racionalismo cristão, ciência cristã e nova era. Aí Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, isso é muito comum no Brasil, demais, é bom conhecer. E secretas, maçonaria, Rosa Cruz e teosofismo. Maçonaria é muito comum. Eu não colocaria, não sei se maçonaria seria uma religião, mas é uma confraria que reúne os religiosos, né? Para ser maçom tem que ter uma religião. Mas não é uma... Bom, é que a gente não sabe o que acontece lá em cima, né? Isso que é complicado. Rosa Cruz já tem um braço do espiritismo egípcio, né? Ok, então algumas coisas eu não vou mencionar, mas de forma genérica. Agora, o mais importante não é que você estude todas as religiões, mas que você estude as religiões que estão ao seu redor para ajudar essa gente. Se tem alguém de alguma outra religião perto de você, procure conhecer para poder ajudá-la. Vamos ver alguns ismos, né, que fazem parte das ciências da religião, conhecimento sobre religião. Agnosticismo é o sistema que ensina que não sabemos nem podemos saber se Deus existe ou não. Dizem, a mente não pode alcançar o infinito. Eu acho o agnóstico mais honesto que o ateu. O ateu diz assim, Deus não existe. Como é que ele sabe? Eu tenho uma gaveta que eu não sei nem o que tem dentro da gaveta direito. Às vezes me surpreendo, acho coisas que eu estava procurando. Ou coisas que eu quero que não estão. Não sei o que tem dentro da gaveta. E alguém... Idem, o ateu, né, e é capaz de dizer que Deus não existe em algum lugar desse universo ou até de um universo paralelo. O agnóstico, ele é mais honesto, ele diz assim, não dá para saber, tudo bem. Agora, dizer que Deus não existe é muito ousadia, mal sabe o que tem na gaveta da sua mesa. O animismo é uma das características do pensamento primitivo, atribui a todos os seres da natureza uma ou várias almas. Então, os objetos da natureza, os seres da natureza, todos têm alma. Aquele filme Avatar, que a grande árvore e tudo aquilo lá tem vida, coexistem. Isso é verdade, a natureza coexiste, né?
Existe uma vida que mantém tudo, né? Que vem de Deus. Mas eles acabam caindo no misticismo, né? Fazendo daquilo uma religião, que é um perigo. Aquele Pocahontas, eu nunca assisti, mas eu vi imagens que ela está conversando com a árvore, a divindade na árvore. Isso é um perigo, né? Porque os demônios aproveitam isso para fazer a festa. Ascetismo, teoria prática da abstinência e modificação dos sentidos. Então a pessoa procura dominar os desejos, a sua vontade. Não ter desejo seria o ápice da salvação, por assim dizer, do ascetismo, né? Ateísmo, que não é porque a pessoa é inteligente que é ateia, a pessoa é ateia porque o ateísmo é confortável, não existe, logo não estou nem aí, não preciso me preocupar. Não tenho conta de luz. Não existe conta de luz. Funciona 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas daqui 3 meses vão cortar minha luz. A mentira funciona durante algum tempo, a verdade funciona o tempo todo. E é isso que ilude, né? A mentira funciona algum tempo. Isso ilude a pessoa. Ceticismo caracteriza por uma atitude antidogmática de indagação que torna evidente a inconsistência de qualquer posição, né? É um pouquinho a impossibilidade de se afirmar qualquer coisa, né? Um pouco de agnosticismo. Deísmo é interessante, existe o deísmo e teísmo. Deísmo, Deus existe, mas está lá e deixou tudo no automático. Teísmo, Deus existe e age na sua criação, ele está junto com a criação. Então, deísmo, Deus existe e deixou no automático e está cuidando da vida, não se envolve. Aí tem o dualismo, ecletismo, empirismo, epicurismo. Isso aqui é só lendo mesmo, né? Esoterismo, espiritualismo, estoicismo, tá bem explicado. Evolucionismo, a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que falando em evolução o pessoal já arrepia. É uma espécie se tornando outra até gerar o ser humano, né? Isso aí arrepia a gente que é cristão, sabe que como Deus criou os animais eu não sei, mas o ser humano veio direto de Deus e a gente crê nisso. E a Bíblia é clara nisso. Agora, é bom estudar, porque há assuntos dentro da evolução que são verdadeiros. Por exemplo, adaptação da espécie ao meio. Que cor que era Adão? Mas tem o Adão nariz afunilado, branquelo, lá na Europa, que é fria. Tem mais melanina, pele escura e narinas mais dilatadas com lugar quente. Tem os orientais que dizem que o esquimó, né, para diminuir a entrada de luz da neve, né, adquiriu essa característica. Então a gente percebe que existe adaptação, um mecanismo interno que faz com que a espécie se adapte ao meio, ou pelo menos a espécie mais adaptada sobreviva. Isso é científico, isso é provado, gente. Então, procure conhecer um pouco mais, porque não adianta a gente combater sem conhecimento. Aí você passa por ignorante. Você passa combater dinossauro, você passa por ignorante. Combater que a Terra é redonda, porque a Bíblia diz que os 4 cantos da Terra, isso você passa por ignorante. Combater 100% da teoria evolucionista, você passa por ignorante. Tem coisas que já são provadas. Tipo, adaptação da espécie ao meio, isso já está provado. Ou você acha que todos esses bichos estavam na arca? Não, eles foram se adaptando a várias espécies dentro da família dos animais, né? Estude para poder crer e combater o que realmente deve se combater, não combater o que está certo. Gnosticismo. Isso aqui era um problema na igreja no primeiro século, né? A fusão da doutrina cristã com a grega foi influenciada pelo gnosticismo. Pelo menos tem um gnosticismo da Bíblia e tem um gnosticismo atual, né? Então você tem que saber separar. Eu conheci um cristão gnóstico e ele dizia: Maurício, eu creio exatamente o que você crê, mas nós temos outro nome. Nunca pesquisei, não vou nem combater nem defender, porque lembra que eu falei? Não se combate o que você não sabe. Eu li um livro de heresias lá de Badep que combateu. O livro combateu, mas você tem que ter tua posição. Você não pode ser que nem piolho, que vive pela cabeça dos outros. Humanismo, liberalismo, materialismo, monismo, panteísmo.
Panteísmo diz que Deus está em tudo. É a doutrina segundo a qual Deus e o mundo formam uma unidade. Isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. A doutrina de que Deus está em todo lugar, ela não é certa. Deus está em todo lugar que Ele queira estar. A mente dele sabe tudo que está acontecendo em todo lugar, mas Deus só está onde Ele quer estar. Dizer que Deus está em todo lugar, aqui, 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 isso é um pouco de panteísmo, tome cuidado. Pietismo, pluralismo, politeísmo. Olha, existe o monoteísmo, que é um Deus. Existe o politeísmo, são vários deuses, 2, 3 ou mais deuses. E existe o enoteísmo, com H, enoteísmo, que é vários deuses, mas um se sobressai dentro do panteão. Geralmente, o panteão grego, romano, babilônico, sempre aquela cidade ou aquela pessoa tinha um deus preferido. Isso é enoteísmo, quando existe um deus que se destaca dentre os demais. Positivismo, racionalismo, universalismo, unitarismo. Ok, bom estudo, boa leitura e lembrando que pesquise por fora, né? Se o livro não ficou bem claro, pesquise por fora. E se você, antes de sair combatendo seitas, principalmente pseudo-cristãs, né? Conforme a lista aqui, conheça melhor para que a gente não fique, não seja injusto nas nossas conclusões. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.